Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Vamos aos recadinhos iniciais de sempre. Então, se você está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio como Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber as notificações dos novos episódios. Um agradecimento ao nosso parceiro Lance Pirandelli, que é músico profissional e faz toda a edição e tratamento aqui do nosso áudio. Lembrando que nós também temos um canal de Apoia-se, no qual todo o dinheiro é diretamente investido no próprio podcast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele com mais qualidade, atingir um público cada vez maior, não deixe de participar como apoiador. Você também poderá fazer parte do nosso grupo de Telegram para receber novas informações, episódios e futuros entrevistados. Lembrando que os valores são variados, desde R$1, R$5, R$10, aquilo que dá certo para você. Nós também temos a curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas. Então, os ouvintes do canal ganham descontos nos cursos. O link para ver a lista completa de cursos está na descrição do episódio. Você vai encontrar os cupons de desconto por lá também. Bom, é isso, Caião. Beleza, hoje a gente bateu um papo com o André Demambri Bach. O André possui graduação em farmácia, com mestrado e doutorado em ciências fisiológicas, com ênfase em farmacologia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Desde 2010 atua como docente nas áreas de farmacologia e toxicologia. Durante 3 anos coordenou o grupo de estudos de neurobiologia e farmacologia das drogas de abuso na UEL, instituição na qual foi docente por 5 anos. Desde 2018, professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis, na qual coordena o grupo de estudos em medicina baseada em evidências e divulgação científica. Ele também é autor de 2 livros, que são eles 50 casos clínicos em farmacologia e desafios toxicológicos, desvendando os casos de óbito das celebridades, e divulga ciência por meio dos podcasts Sinapsando, Cientizando, Ciência Vulgares, SciCast, Spin de Notícias e SciKids. Então fica agora com a nossa conversa sobre a área de farmacologia com o André Bach. Fala André, bem-vindo ao nosso podcast, obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Caio. Olá, Bruno, ouvintes. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi esse convite, até pelas pessoas que já passaram por aqui antes. Me senti honrado pelo convite. Massa. E, André, a gente sempre começa com histórico, né? Que a gente quer saber do seu histórico até chegar na área que você atua atualmente. Como é que foi? Foi desde muito cedo ou foi uma coisa, um caminho mais tortuoso até chegar na área? Não foi... talvez não tenha sido tão tortuoso, eu acho. Desde o colégio, assim, eu tinha interesse para alguma área da saúde, eu não sabia muito bem em qual. Às vezes flertava com outras áreas, pensei até em arquitetura, gostava também de algo que tivesse algum aspecto social, pensava em ciências sociais também na época. E aí, mas eu gostava muito de biologia, de química, e fiquei imaginando o que poderia contemplar isso. E aí eu escolhi o curso de farmácia para prestar vestibular, acabei entrando. E durante o curso, no início do curso, quando a gente tem aquelas matérias básicas, né, bem introdutórias, eu não estava me identificando tanto, assim. Comecei a me identificar um pouco com algumas matérias que abordavam como é que o SUS funcionava, né, a questão do atendimento do SUS e tudo mais, mas ainda não tinha me pegado. A hora que eu cheguei no segundo ano, eu comecei a ter aula de farmacologia, e aí sim eu senti essa ponte entre a parte básica e a parte clínica. Eu tinha estudado já biologia celular, tinha estudado histologia, anatomia, mas eu sentia falta ainda de entender como é que isso chega, né, é aplicado ao paciente. E aí quando eu vi, né, a farmacologia dentro desse contexto que eu já estava inserido, que era a farmácia, né, então explicar como é que esses medicamentos funcionavam, eu comecei a gostar muito dessa área, fiz monitoria nessa área, tentei buscar projetos nessa área, mas depois acabei me afastando um pouco, porque ao final da graduação a gente acabou fazendo alguns estágios, né? Eu acabei indo um pouco para a área de análises clínicas também, e quando eu terminei o curso, eu estava um pouco perdido, assim, eu tentei dar tiro para tudo quanto é lado. Falei, vou tentar currículo em farmácia, porque, né, preciso trabalhar, ou eu vou tentar também prestar concurso, prestei um concurso para farmacêutico, fiquei em 8º lugar, chamaram 7 pessoas, fiquei super frustrado, e também resolvi me inscrever numa especialização na época em fisiologia,
que era uma área que eu gostava bastante, que era a base, né, para farmacologia. E quando eu fui me inscrever lá, eu encontrei a minha ex-professora de farmacologia, na época da graduação. Ela estava voltando do pós-doutorado dela, e ela me viu me inscrevendo na especialização e falou assim: André, por que você não se inscreve no mestrado já de uma vez? Você é um cara que tem características, né, de pesquisa e tal, você é um cara curioso e tudo mais. Aí eu falei, bom, vou tentar, né? E tentei, acabei passando no mestrado e fui fazer o mestrado com ela, que na época justamente foi a pessoa que me apresentou a farmacologia e que fez com que eu tivesse perdesse um pouco essa dúvida se eu estava no curso certo ou não. E a especialidade dela, e que também era a especialidade que eu achava mais interessante dentro disso, era a psicofarmacologia, né, que trabalhava com os fármacos usados no sistema nervoso central, nos transtornos psiquiátricos, né, e ela também trabalhava com a questão de toxicologia do desenvolvimento, né, então a exposição desses fármacos durante a gestação. Aí acabei entrando nesse projeto, né? Fiquei com mestrado com ela, doutorado, e durante esse período passei também a dar aula, né? Dei aulas na própria universidade onde eu fiz o meu mestrado e doutorado e a graduação, que é a UEL, Estadual de Londrina. E depois que eu terminei o doutorado, ainda fiquei lá mais um pouco, até passar no concurso na UFR, na Federal de Rondonópolis, aqui onde eu estou hoje, que eu trabalho junto ao curso de medicina. Nesse período também, acabei, desde 2016, me sentindo a necessidade de divulgar um pouco de ciência, de vir até a população. Também fico muito feliz de participar de podcast, porque foi a forma com que eu entrei também na divulgação científica, com o pessoal do SciCast, né, que até hoje eu participo de alguns episódios, e a partir daí também me envolvi em projetos como o Pint of Science, né, em 2018, que é o projeto de levar a ciência para os bares, e quando eu cheguei aqui em Rondonópolis, eu acabei também assumindo uma disciplina de epidemiologia e bioestatística com a medicina, por conta de que eu era um dos docentes que mais achava interessante, gostava, né, de estudar, era entusiasta dessa área, embora não seja a minha formação original. Eu gosto muito da bioestatística, e isso conversava muito com o que eu vinha fazendo já há algum tempo, de me aproximar dessa questão das práticas baseadas em evidência, de tentar entender aspectos clínicos que pudessem complementar aquele conhecimento mais mecanicista que eu tinha da farmacologia, então tentar casar essas duas coisas. E aí que eu também acabei montando aqui um grupo de estudos em práticas baseadas em evidência e divulgação científica, para incentivar os alunos desde o início do curso, né, a irem terem um pouco esse pensamento, usarem o raciocínio científico desde o início do curso, tentar divulgar essa ciência, né, conversar com os pares, conversar com os pacientes, seja num ambiente pequeno ou num ambiente mais amplo, mas conseguir divulgar, popularizar o acesso ao conhecimento da universidade. Então, minha história mais ou menos é essa. Nossa. Legal. E curiosidade, André, nessa formação, dentro da farmacologia, existe um mínimo de contato com essa parte de prática baseada em evidência, de metodologia científica em relação aos estudos, ao processo de formação de medicamento? Ou é algo tipo como no meu caso da fisioterapia, isso não tive contato, fui ver tudo depois? Como que é? A gente estuda assim, o método científico, mas muito aplicado, no meu caso, era muito aplicado a estudos pré-clínicos, né? Então eu trabalhava com ratos. Então eu tinha uma boa noção de metodologia científica aplicada a estudos pré-clínicos. A minha orientadora, ela era muito rígida nessas questões assim metodológicas, então eu sempre tive a noção de que um estudo pré-clínico, por exemplo, não poderia ser simplesmente transportado para aplicação em humanos sem nenhum tipo de critério, né? Tanto que a gente usava protocolos estabelecidos do FDA, do EPA, para poder fazer estudos toxicológicos e fazer alguma inferência em humanos a partir disso, mas sempre com muito cuidado, né? E ela também sempre foi muito rígida na questão estatística, que foi aonde eu realmente me despertou o interesse de revisitar a estatística, porque a estatística que eu tinha tido na graduação, eu não tinha, né, me atentado, nunca tinha aplicado ela de verdade, tinha aprendido a fazer média, desvio padrão, esse tipo de coisa, mas eu não conseguia entender como que isso se aplicava de fato aos trabalhos científicos. Mas eu ainda não tinha tanto essa noção clínica, assim, eu sabia das etapas que os medicamentos eram produzidos por causa do curso de farmácia, me proporcionou essa formação, mas de uma maneira muito, assim, metodológica no sentido de ser só, tem que passar por fase 1, fase 2, fase 3, mas eu não entendia tanto, talvez, a aplicabilidade, como é que era cada um desses estudos e tudo mais, e eu
por vir da farmacologia, eu encarava que a farmacologia me dava muito subsídio para raciocinar clinicamente. Então, eu pensava assim, bom, se esse medicamento atua em um receptor, esse receptor dilata os vasos, então a pressão deve cair, então esse medicamento deve ser útil para a pressão arterial. E pulando a etapa de realmente saber se isso é útil para a pressão arterial, fazendo um ensaio clínico, né? Então, eu dava um peso maior para o mecanicismo do que ele tinha realmente. E quando eu passei a divulgar a ciência e tomar o cuidado de não poder extrapolar certas coisas, já que eu estava falando para a população que poderia interpretar as minhas informações de uma forma diferente do que dentro da academia, eu passei a ler mais a respeito, e foi quando eu me deparei, né, com as práticas baseadas em evidência e me apaixonei por essa área, e pensei, bom, eu não tenho como entender prática baseada em evidência se eu não entender epidemiologia, se eu não entender bioestatística, isso é a base, né? E aí que eu fui me aproximando dessa área, que coincidiu com a época em que também fui demandado de mim trabalhar com isso também com os alunos da graduação aqui. Então, hoje eu considero que essa é uma área, assim, uma área secundária que eu trabalho, né? Epidemiologia, bioestatística, prática baseada em evidência. Legal. Muito bom. André, vou aproveitar também já entrar nessa questão da divisão dos medicamentos, né? Como que existe uma certa divisão? Ou é tudo medicamento, tudo droga? Como você poderia passar isso para o público? A gente pode ter várias formas de classificar medicamentos, né? A princípio, só pela nomenclatura, é a confusão que se faz entre remédio, medicamento, droga, fármaco. Tudo às vezes é colocado como sinônimo, né? E embora essas palavras tenham relação entre si, elas não são exatamente sinônimas, né? Então, quando a gente fala remédio, a gente está usando um termo muito popular e que abrange muita coisa. Em essência, remédio é tudo aquilo que a gente usa para se sentir bem de alguma forma. A gente até usa nos ditados populares, né? Rir é o melhor remédio, então é algo que nos faz bem. Mas, popularmente, a gente acaba usando como sinônimo daquilo que você vai na farmácia e compra, e só que aquilo lá que você compra na farmácia é o medicamento, em essência, né? Medicamento é um produto que foi tecnicamente elaborado com a responsabilidade técnica de um farmacêutico, né? Esse é o medicamento, é um produto final ali. E o que tem dentro daquele produto farmacêutico, que tem do medicamento e que faz o efeito em você, é o princípio ativo. E esse princípio ativo, né, quando ele é uma substância química bem conhecida, isolada, ele é chamado de fármaco. Então, são áreas, conjuntos inseridos um do outro. Né? Você tem uma grande área que a gente pode chamar de remédio, mas os medicamentos são um tipo de remédio, e os fármacos estão contidos nos medicamentos, só que o medicamento não tem só o fármaco, tem lá o veículo, né? Tem o líquido que tem ali, tem um corante, tem um aromatizante e tudo mais, né? E droga já é um termo que também remete a uma substância química, que também vai alterar o nosso organismo, mas a gente não faz um juízo de valor, digamos assim. Então, quando a gente fala droga, a gente não está dizendo se a gente está usando isso para a recuperação da saúde, para a promoção da saúde, ou se a gente está usando isso de maneira, sei lá, recreativa, ou se é um agente tóxico, por exemplo. Então, quando a gente fala fármaco, a gente está pensando numa substância que a gente vai usar num contexto de saúde mesmo, de tratamento terapêutico. E quando a gente fala droga, pode ser nesse contexto, mas pode não ser também. E aí a gente às vezes mistura, né? Fala, mas droga é uma coisa que é negativo, né? Droga de abuso. Mas não, droga é um termo neutro, a gente pode dizer assim. Por isso que a gente chama as farmácias muitas vezes de drogarias, né? E é uma confusão que se tem também com o inglês, né? No inglês eles usam drug muito mais comumente para o fármaco, né, para representar o fármaco, então essas confusões acabam acontecendo. Então essas são classificações bem simples, né, mas aí a partir disso a gente pode pegar os medicamentos e classificar eles ainda entre medicamentos de referência, medicamento genérico, medicamento similar. Aí a gente tem a classificação legal das tarjas, medicamentos sem tarja, isento de prescrição, medicamento com tarja vermelha simples, medicamento com retenção de receita, medicamento com tarja preta, e a gente tem as classificações de classes, né? Esse aqui é um antihipertensivo, esse aqui é um antibiótico, esse aqui é um antidepressivo. Então, tem inúmeras maneiras a gente fazer essas classificações, né? Perfeito. Tá. Legal. E, André, até uma curiosidade, assim, quando a gente fala de farmacologia baseada em evidência, tem como não ser baseada em evidência? Assim... É interessante, tem, né? Assim, a gente vê primeiro, por exemplo, vamos supor que você desenvolveu lá, conseguiu encontrar um medicamento
que passou por todas as etapas de teste, né? Então, você tem lá, ó, fez a fase 1, quer dizer, vamos pensar antes, né? A gente fez estudos pré-clínicos que indicaram que aquilo tinha uma ação in vitro, tinha uma ação em animal, a gente viu que parecia seguro nos testes em animais, então a gente vai para as fases clínicas, né? Então, você tem a fase 1, é uma fase clínica onde você tem poucas pessoas para saber a tolerabilidade desse medicamento em pessoas, para saber se essas pessoas vão tolerar bem o uso, se elas não vão abandonar o uso, né, ao passar do tempo. Então, para saber se elas toleram bem os efeitos. Se elas toleram bem os efeitos, aí vai para a fase 2, onde você continua avaliando a tolerabilidade, mas aí você já começa a buscar indícios de eficácia, né? Se promove realmente algumas alterações ali no organismo que trazem algum benefício. Se assim você confirma essas ações, aí você vai para a fase 3, que de fato vão ser estudos grandes, né, com maior número de pessoas, aí sim você precisa necessariamente que isso seja uma amostra aleatorizada, né, em grupos aleatorizados, você precisa fazer o cegamento, muitas vezes que a gente fala, que é você, né, não saber quem recebe o placebo, quem que recebe o tratamento, para que você tenha o controle da maior parte dos vieses, para você aferir de fato a eficácia disso, né. Aí uma vez que você tem tudo isso, aí você consegue registrar esse medicamento e poder comercializar. E a partir da comercialização desse medicamento, ainda esse medicamento fica para sempre no que a gente chama de fase 4, que é o acompanhamento da farmacovigilância. Todos os efeitos adversos que aparecerem, qualquer efeito que puder acontecer, vai ser notificado, pode ser notificado, inclusive qualquer cidadão pode notificar efeitos adversos pelo Vigimed, né, que é um sistema de notificação da Anvisa, e essas notificações, elas não vão ser entendidas imediatamente como causa e efeito, né, vai ser uma notificação de uma percepção, eu acho que eu passei mal por causa do medicamento, mas a partir disso surgem investigações epidemiológicas para que a gente confirme ou não, e talvez tenha que ser adicionado isso em bula, talvez tenha que modificar a dose, talvez tenha que retirar do mercado e etc. Bom, você fez isso pensando no tratamento de um transtorno, ou de um desfecho, ou de uma doença, né, e você provou isso. Agora, pode ser que você queira reposicionar esse fármaco, né? Pode ser que você queira usar um fármaco que já tem aprovação para um uso e queira usar para um outro uso, né? Um uso off-label a princípio, né? Que é fora daquilo que consta. Nesse momento, pode acontecer, né? De uma promoção de um uso off-label, por exemplo, que não seja baseado em evidência. Entendi. Que você, apenas por pensamento mecanicista ou por uma analogia, bom, se funciona nisso, deve funcionar para isso também, a gente começa a fugir. É um medicamento que já existe, ele está na farmácia, ele foi regulado, mas ele foi para uma ou várias funções, mas não para essa que você está usando. E aí a gente começa a fugir dessa questão do baseado em evidências, né? Ou situações onde as pessoas pulam diretamente do pré-clínico e querem já usar esse medicamento, ou quando faz um estudo pequeno com um determinado chá, um determinado fitoterápico, e aí a partir dali você já pula para o uso em humano, já começa a recomendar essa prática. Então, nesse momento, a gente está indo, não tá com respaldo da evidência científica mais robusta para fazer isso, né? Tá, perfeito. Legal, entendi. Então, faz sentido. Então, o processo de desenvolvimento dele segue todo um processo científico, mas a aplicação nem sempre usa a evidência inicial ou para qual foi desenvolvido esse medicamento. E aí que entra a questão, e que foi toda a briga eterna na pandemia, né? Com isso, a pandemia escancarou bastante isso para nós, né? Verdade. Esse reposicionamento de fármacos sem se basear em evidência, né? E até, assim, o próximo tópico que a gente queria explorar, eu acho que entra bastante no mecanismo de funcionamento de medicamentos, né? Eu acho que eu vou até juntar aqui dois tópicos, que seria essa distância entre o ensaio in vitro e o in vivo, né? E por que essa transferência, né? Você analisa in vitro e essa transferência para o in vivo, ele boa parte das vezes, ou a maioria das vezes, acho, né? Não transfere. E o que se mostra para a gente do funcionamento, dos mecanismos de funcionamento de medicamentos? Certo. Bom, então quando a gente vai fazer um estudo in vitro, a gente está pensando assim, realmente in vitro, o nome já diz, é no vidro mesmo, é na plaquinha de Petri, onde você faz uma cultura de célula, é num tubo de ensaio, em alguma situação desse tipo, né? E existe uma grande diferença disso para um organismo vivo, porque você está ali diretamente com acesso direto a um grupo de células que você cultivou ali.
Muitas vezes essas células, elas têm que ter características específicas para que elas consigam crescer e que você consiga ter essa cultura viável, digamos assim. Então, nem sempre é uma cultura de células que são células idênticas às células humanas normais que você vai ter, então começa por aí, existem diferenças nessas linhagens de célula. E o segundo ponto é o acesso do fármaco a essas células, né? Então, você vai colocar o fármaco diretamente ali em contato com aquelas células, sem nenhum tipo de barreira, né, que impeça ele de chegar ali. Então, ali você pode observar muitos efeitos, mas que quando você vai fazer o uso em vivo em humanos, né, o uso clínico, por exemplo, você vai ter um fármaco que vai entrar provavelmente no seu organismo pela via oral, para a maioria das vezes, né, um uso ambulatorial, ou às vezes vai ser injetado, vai ter outras vias, mas de qualquer forma vai precisar passar por vários processos. Então você vai ter esse fármaco que você está usando, tudo bem que você quer atue nos neurônios. Lá na cultura de célula você atuou numa cultura de células de neurônios, por exemplo, mas quando você vai fazer um uso numa pessoa, esse fármaco vai pela via oral, ele vai cair no trato digestório, ele vai passar por degradações enzimáticas, ele vai ter que ser absorvido num determinado pH, isso vai cair na circulação no sangue, isso vai para o fígado. No fígado ele já sofre várias metabolizações, uma parte dele segue para a circulação sistêmica, e isso acaba em algum momento circulando até chegar no nosso sistema nervoso central. Existe uma barreira, que é a barreira hematoencefálica, que ele precisa conseguir cruzar para chegar até o neurônio, e esse neurônio humano precisa ter os mesmos receptores, uma expressão de receptores parecido com aquela da placa, para que a gente consiga observar esse efeito, e aí a gente vai ter que ver se o ser humano consegue modificar algo, né, que é diferente de uma célula. A célula, talvez você faça um experimento ali que vai falar assim, olha, na célula aumentou a quantidade de serotonina, aumentou a quantidade da produção de tal coisa. Ok, mas eu não trato pacientes para que aumente serotonina simplesmente. Não é esse desfecho que eu busco. O desfecho que eu busco é remissão dos sintomas depressivos, remissão do quadro de psicose. Então, mas será que essas alterações químicas que eu estou observando na placa realmente refletem em alterações de saúde, alterações comportamentais, em remissão de doenças e etc. no ser humano? Então, é um salto realmente muito grande que a gente não tem como fazer de uma vez, por isso que a gente vai fazendo uma espécie de uma escada, né, para observar isso, senão ocorre o risco de ficar só medindo desfechos muito intermediários, né? Então eu aumento tal coisa, né? Acho que um exemplo bom que a gente pode ter é o seguinte: se você vai pensar num antihipertensivo, né, um medicamento para pressão, hoje em dia é muito claro que a pressão arterial é algo importante de se aferir, né? E que está relacionado com várias outras questões. Mas porque hoje a gente sabe que aquele númerozinho que você recebe lá, 12 por 8, né, 15 por 9, sei lá, esse número guarda uma correlação com maior risco ou menor risco de ter um AVC, de ter um infarto, de ter algum problema cardiovascular. Mas a gente só sabe disso depois de muitos estudos mostrando, comparando pessoas com pressão alta e pressão baixa, e vendo os desfechos que elas têm. Mas o que interessa, de fato, não é saber o número do paciente, o que interessa, de fato, é saber o risco que esse paciente tem de ter um desfecho clínico relevante, por exemplo, ter um AVC, por exemplo, ter um infarto. É isso que me interessa, é isso que eu quero reduzir. Nesse caso, nós já conseguimos estabelecer uma relação válida entre pressão arterial e risco de um AVC. Então, eu começo a controlar a pressão arterial, mas sabendo que eu estou prevenindo coisas mais graves. Mas tem situações que não. Então, por exemplo, dentro da COVID, né, que foi uma coisa muito comum. Mas esse fármaco aqui, vamos usar determinado fármaco porque ele demonstrou que reduz a carga viral de COVID. Ok, você mediu redução de carga viral. O que isso impacta para o paciente? Já existe uma validação, já existe uma correlação entre carga viral e desfecho para a COVID? Por exemplo, pacientes que têm uma carga viral mais baixa ficam mais saudáveis do que pacientes que têm uma carga viral um pouco mais alta vão mais a óbito? Existe essa correlação? Não existe ainda. Não foi demonstrada a correlação entre número da carga viral e impacto na saúde. Então, o que a gente precisa medir é mortalidade. Será que esse medicamento reduz a morte do paciente? Será que esse medicamento reduz a internação do paciente? Então, a gente precisa focar nesses desfechos clínicos. E só por isso a gente já percebe que um estudo in vitro numa placa jamais vai conseguir focar em desfechos que são clinicamente relevantes. O que a placa vai mostrar para a gente são
indícios e vai ajudar a formular hipóteses de como esse medicamento funciona, em quais receptores ele atua. Então, ela ajuda a gerar hipóteses e ajuda a explicar coisas que eu estou observando. Esse paciente morreu menos? Provavelmente porque o que eu observei na placa reduz um marcador ali que realmente está relacionado com necrose, com alguma coisa assim. Entendeu? Então, a gente começa a montar esse quebra-cabeça, de entender se o medicamento funciona ou não, através dos ensaios clínicos, e como esse medicamento funciona através de estudos in vitro, estudos em animais, porque às vezes a gente não consegue fazer com o ser humano o que a gente faz na célula, ter acesso a uma célula, ter acesso a fazer uma leitura de uma imunohistoquímica de um tecido nervoso do cérebro de um rato, por exemplo, não tem como você fazer isso com um paciente. Então, a gente complementa a explicação que a gente tem sobre aquele efeito, mas não é o que determina se aquilo funciona ou não em humanos e se eu devo ou não prescrever esse medicamento, né? Sim. O teste em animais ou ratos e tudo mais, acho que esse intermediário, né, de complexidade, né, de tipo, né, do in vitro, você consegue chegar num organismo mais complexo, você consegue ver mais ou menos o desfecho a partir dali, mas a partir dali ainda é só mais um passo para você tentar num nível mais complexo, maior de um ser humano, né? Então, tem controle de variáveis, né? Acho que controle de variáveis é menor, né, no in vitro, comparado a um ser humano, numa sociedade. Sim. Por aí. Com certeza. Você não tem como você prever muito do que vai acontecer quando transpuser isso para uma coisa muito mais complexa, né? Sim. E a mídia não usa isso, né? A mídia social, normalmente, mídia tradicional, né? Normalmente pega uma manchete e um ensaio in vitro e já. Eu acho que esse é um problema muito sério, né, de comunicação científica com responsabilidade. Muitas vezes não é nenhuma questão, às vezes, voluntária, né, eu quero omitir isso e tal, mas muitas vezes é uma tentativa de estar empolgado com a notícia, né, uma pessoa que não é da área, que se empolga com a notícia, acha muito legal aquele assunto, e na hora de divulga aquilo tentando trazer, vou passar a mensagem principal disso, que é isso, mas nem sempre a gente precisa manter essas coisas atreladas, né? Deixar muito claro. Eu acho que precisa de 2 pontos aí. A população precisa cada vez mais de educação em saúde, educação científica, para entender o que é um estudo in vitro, o que é um estudo em animal e etc., para que daí a mídia possa dizer, olha, mas isso foi feito in vitro, então isso é promissor, isso levanta hipóteses, né? Então, acho que é saber diferenciar estudos que são capazes de levantar hipóteses e de explorar um campo científico, diferenciar isso de estudos que são mais definitivos e que trazem orientação para condutas clínicas. São estudos muito diferentes, né? Sim. A gente entrevistou o José Carlos Souto e ele deu um exemplo interessante, que parece que quando a mídia vai falar sobre futebol, por exemplo, eles pegam o cara mais especialista no assunto e o cara realmente tem todo um conhecimento para falar daquilo, né, sobre economia, mas quando vai falar de saúde parece que pega um estagiário qualquer ali para dar notícia, né, não tem esse aprofundamento como os outros temas, né. E é um reducionismo, né? Talvez até por entender pouco da área, dessa complexidade da área, quando a gente entende muito pouco de um assunto, mas entende um pouco, né? A gente tende a achar que aquele assunto se resume àquilo. Então, eu sou especialista, né? Eu consigo divulgar coisas nessa área, mas é muito mais complexo do que parece, né? Sim. E só puxando aqui uma curiosidade também, André, quando a gente fala de sistemas complexos, né, de teste em sistemas mais complexos, tem a questão, por exemplo, de uso de animais para teste, né? Você vê qualquer tipo de viabilidade de não ter esse tipo de intervenção com animais, ou algo sendo feito em termos de simulação, ou você acha que nada simula a complexidade de um ser vivo mesmo, cara? Eu não diria que nada simula, mas os simuladores, eles partem, são cálculos matemáticos, por exemplo, né, são programas matemáticos, é o que a gente chama até de testes in silico, né, é uma tentativa de in vivo, in vitro e in silico, porque é no chip, né, na parte de você fazer cálculos matemáticos, mas eles precisam de dados de input ali, que possam gerar o modelo para que depois o modelo possa
simular, né? Então, tem que ter alguma base para esse modelo. Esse modelo não surge do nada, só com o cálculo, né? Tem elementos do mundo real que precisam entrar ali para que você possa, talvez, reduzir o uso de animais. Então, a gente tem que trabalhar, e isso é uma coisa que vem sendo feita já há algum tempo, né, na questão do uso de animais, que é o que eles chamam de 3 R's, né, que é o reduction, né, que é reduzir, replacement, que é substituir quando possível, né, e refinement, que é melhorar, refinar os métodos para que, por exemplo, haja o menor sofrimento animal possível, etc. Então, existem comitês de ética, né, para uso animal, assim como existem os comitês de ética em humano. Então, não é simplesmente o cientista lá pega qualquer animal, faz do jeito que quer, até o jeito, todo o processo, né, precisa estar muito justificado, sempre é necessário que não tenha sofrimento animal. Quando for ter que ter algum tipo de sofrimento, tem que estar muito bem embasado, justificado por que isso acontece, tem que ser o menor possível, o menor número possível. Então, tem iniciativas nesse sentido, né? Até dentro das universidades, aulas práticas, por exemplo, que envolviam animais, cada vez mais são reduzidas ou são eliminadas, porque são para demonstrar efeitos que a gente já conhece, então não faz sentido realmente utilizar. Então, isso evoluiu muito com o passar do tempo, né? Às vezes, quem está de fora não imagina a complexidade que é a questão ética hoje envolvendo animais e o esforço, né, da comunidade científica em reduzir. Mas simplesmente eliminar completamente é difícil, porque a gente justamente salta da célula, né, da cultura celular, etc., para o uso humano, nem que seja no ensaio clínico de fase 1, mas a gente perde uma ponte de conseguir ter um pouco mais de noção de se aquilo funciona e de se aquilo é relativamente seguro. É claro que a gente não pode fazer extrapolações imediatas, né? Toda vez que a gente tentou fazer uma extrapolação muito determinista entre animal e humano, a gente também errou muito feio. Por exemplo, no caso da talidomida, foi um caso em que nos animais não tinham malformações, quando as ratas grávidas, né, prenhes, usavam, e no ser humano causava malformações. Então, inferências a partir de animais diretamente não são tão, não podem ser levadas assim ao pé da letra, mas ajuda muito a gente a ter direcionamentos, né? Então, realmente tem que ser escadas, e a gente tem que fazer isso, assim, o menor número, com o menor sofrimento, com o mais refinamento possível, para conseguir chegar naquela informação. Coisas que já foram amplamente testadas, e agora vai ter um outro para o cosmético, né? A gente vê hoje muito cosmético eles falam cosmético vegano, né? Porque não foi testado em animais. Eles não são testados em animais hoje porque muita gente atrás lá já testou. Então, agora eles vão usar substâncias muito parecidas com aquelas, então já não precisa mais se preocupar com esse uso, porque já foi visto isso. Então, não é que essa empresa, nesse caso, inovou completamente o mercado e resolveu não fazer, né? É porque já tem outros dados que corroboram. Então, a gente vai... também a gente não pode ficar patinando e retestando toda hora, desperdiçando, né? Acho que é mais nesse sentido. Entendi. Interessante essa dos produtos veganos do cosmético. Simplesmente dão prioridade para o uso de, provavelmente, produtos e substâncias que já foram amplamente testadas, e eles não precisam perder ou direcionar qualquer tipo de estudo para isso, né? Interessante. Tinha pensado nisso. Legal. André, em relação à parte de efeitos colaterais, né, dos medicamentos, como que isso é controlado? E até pensando no conceitos mais populares, né, em relação, por exemplo, à sobrecarga hepática, né? Será que medicamento realmente dá essa sobrecarga hepática? Às vezes até as pessoas também já compram um medicamento e já compram outro por conta do efeito colateral, às vezes uma sobrecarga no estômago. Como que isso funciona, cara? É bem interessante, porque existe um pouco dessa coisa popular de achar assim, medicamento sobrecarrega o fígado e causa gastrite, basicamente tem né, um número de coisas aí que é o mais comum. E então é um pouco mito, no sentido de que não é generalizável, né? Existem medicamentos que podem ser hepatotóxicos, né, causar mal para o fígado? Existem, né? Por exemplo, o paracetamol em altas doses pode ser tóxico para o fígado. Existem medicamentos que podem ser tóxicos para os rins? Existem. Medicamentos que podem causar gastrite? Podem. Alguns anti-inflamatórios, a maioria dos anti-inflamatórios desses que a gente usa, nimesulida, diclofenaco, etc., realmente reduzem a proteção gástrica.
gástrica, mas boa parte dos medicamentos não provocam esses efeitos, provocam outros efeitos adversos, que não esses. Mas aí se cria uma cultura de que até assim, não, tem que tomar esse remédio de estômago cheio, ou tem que tomar esse remédio com leite, porque com água faz mal. Então, assim, sendo que, na verdade, a orientação básica para usar qualquer medicamento é o estômago vazio e medicamento com água, né? Pronto, é isso. A não ser que a bula traga um caso de especificidade. Esse medicamento deve ter o estômago cheio, porque ele é melhor absorvido junto com a gordura do alimento. Então, você tem, ou esse tem que ser com vitamina C junto, com um suco de laranja, um suco mais ácido, porque isso reduz um pouco o pH do estômago, melhora a absorção, ou porque isso altera, de alguma forma, traz algum benefício. Mas são pontos muito, são pontuais, realmente, e alguns casos pode trazer prejuízos muito importantes. Por exemplo, a tetraciclina é um antibiótico, né, muito utilizado, já foi mais utilizado, e ela tem muita afinidade por cátions, né, cátions bivalentes, que a gente fala. Então, cálcio, magnésio, etc. Então, ela gruda nesses cátions, né, e nenhum dos dois é bem absorvido. Então, acaba ficando preso isso no intestino e é eliminado pelas fezes. Então, se você toma tetraciclina com leite, você não absorve. E isso traz um prejuízo, porque na sua cabeça você está tomando todo dia a tetraciclina, que é um antibiótico, para tratar a sua infecção. Mas ela não está sendo absorvida e sua infecção não melhora e você não entende por quê, né? Porque, na verdade, não deu nem chance de ela ser absorvida. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes nessa preocupação com o efeito adverso, a gente já se antecipa com algumas medidas populares que acabam prejudicando mais ainda, porque aí você não está tendo nenhum efeito terapêutico que você esperava. O caso, né, que o Bruno citou aqui de, vou tomar um outro medicamento aqui para tentar reduzir o efeito adverso do outro. Isso pode ser feito em algumas situações, vai ser até necessário, né, para tolerar melhor os efeitos adversos, mas quando a gente costuma fazer isso de maneira meio, assim, irracional, né, vou fazer isso só com base no que eu acho, isso costuma provocar uma coisa que a gente pode chamar de cascata iatrogênica, né? Então, iatrogenia é quando a gente provoca um efeito maléfico através de uma intervenção médica, porque o que a gente quer provocar é um efeito benéfico, mas às vezes a gente pode provocar um malefício. Então, quando a gente faz uso de um medicamento que traz um efeito adverso, isso foi iatrogênico, né? Fez um pouco de mal para mim. Mas se eu não percebo que esse efeito adverso, que está sendo muito ruim, é ligado ao medicamento e começo a usar, eu transformo isso numa nova queixa. Então, agora eu tenho esse outro problema aqui. Aí eu tomo um medicamento para corrigir esse problema, e aí eu tenho um outro problema que é do efeito adverso desse novo medicamento. E aí eu tento tomar um outro para corrigir esse outro problema. Então, eu começo a tomar um monte de coisa para corrigir o problema do anterior, e aí eu vou fazendo uma cascata que, quando eu vejo, estou tomando 10 medicamentos, sendo que, na verdade, o meu problema era que o primeiro medicamento que eu tomei, eu não estava bem orientado, eu não sabia que eu tinha que usar por pouco tempo, ou não era um medicamento que era bom para mim, eu tinha que trocar o medicamento, tinha que falar com o meu médico que eu não tolero bem esse medicamento. Então, às vezes, era só questão de trocar ou de interromper o uso de um medicamento, e, na verdade, agora eu estou usando 10 sem necessidade, né? Então, isso pode ser muito arriscado nesse sentido. Tá. Interessante. Legal. E, André, agora até indo para a parte de estudos mesmo, quando a gente pega uma amostra, vamos dizer assim, uma amostra já uma amostra humana para o teste de algum medicamento, tem alguma preocupação com... Hoje deve ter muito mais que antes, né? Mas assim, tem alguma preocupação com a questão de onde está sendo essa amostra? Por exemplo, poderia ter algum problema, por exemplo, pegar uma amostra na Europa, de pessoas na Europa, você faz um estudo para um medicamento X e esse medicamento ele é tido como eficaz e indicado para o mundo todo, vamos dizer assim. Certo. Essas variações, até de grupo ou individuais, variações biológicas de grupo e indivíduos, elas são levadas em consideração? Não eram, hoje são mais? Já deu algum problema isso? Enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Legal, Caio. É um ponto muito importante, né, quando a gente pensa em amostragem, porque é isso, né, a gente está querendo generalizar coisas para toda uma população. Qualquer pessoa que vai usar esse medicamento, eu quero considerar que esse medicamento pode ser benéfico para essa pessoa. Mas eu não testei em todas as pessoas do mundo para saber se ele é benéfico em todas as pessoas. Então, eu preciso de uma amostra. E sempre que eu faço uma amostra,
eu vou incorrer em incertezas na hora de generalizar isso, né? E é isso que a gente vê lá quando a gente vai ler um ensaio clínico, um estudo, né? Os resultados, a gente vê que os resultados eles saem com um intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança é justamente o tamanho da minha incerteza do quanto eu posso extrapolar isso. Mas claro que isso é um cálculo numérico, mas que também depende dessa análise que você está fazendo, que é uma análise mais assim de representatividade, né? Será que a minha amostra ela é representativa da população como um todo, a ponto de eu poder generalizar? Então, essa preocupação ela existe, né? Os ensaios clínicos de fase 3 mais robustos para alguns medicamentos, assim como para as vacinas, agora para a Covid foi assim, foram ensaios multicêntricos, né? Esse nome multicêntrico é justamente para você fazer em vários locais diferentes, para ver se esse efeito ele se mantém, né, em várias populações. Pode, sim, existir alguma variabilidade que dependa principalmente de variabilidades genéticas, né, entre, de repente, algumas etnias, né, e também quando a gente pensa entre homens e mulheres, né, pensando, né, na questão do sexo, isso pode ter a ver também com questões hormonais, que são diferentes os níveis hormonais, né. Então, para alguns medicamentos é mais preocupante que para outros. Se eu pensar num medicamento que envolve essa questão hormonal, pode, de fato, ter um impacto gritante se um homem usa ou se uma mulher usa. Agora, para outros medicamentos, nem tanto. Então, acho que a gente tem que achar um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Entre ter uma amostra que considere uma certa representatividade, né? Mas também ter uma complacência na hora de utilizar esse medicamento, no sentido de que, se o estudo ele foi muito bem desenhado, mesmo com uma amostra um pouco mais homogênea, mas se o estudo é muito bem conduzido, estatisticamente falando e tudo mais, e ele demonstra uma eficácia, não tem um motivo tão claro a princípio para que ele não funcione em outros grupos, ou para que seja muito diferente em outros grupos. Talvez tenha um pouco mais, um pouco menos, tal, algumas mudanças, mas de simplesmente ter mudanças muito drásticas, né? Então, é isso que a gente chama, às vezes, do princípio de complacência na prática baseada em evidência. Eu pego um ensaio clínico que ele é altamente controlado, mas na hora de aplicar isso na prática clínica, eu tenho que ter consciência que o meu paciente, ele nunca vai ser idêntico, ou ele até pode, mas ele nunca vai ser exatamente a média daquele estudo que deu origem a essa eficácia, mesmo se ele tiver características parecidas, mas ele tem outras características que pessoas do estudo não tinham. Ele fuma, de repente, no estudo não tinha ninguém que fumava, ele tem diabetes, ele está no mundo real, né? E aí o que acontece é que eu preciso, aí que vem a expertise clínica, né, para conseguir entender essas características individuais de cada paciente e pegar aquela informação que foi gerada no ensaio clínico, que é uma informação generalizável, e aplicar individualmente, individualizar essa evidência para o paciente, né? Então, ao contrário do que se fala, às vezes, mas se eu ficar preso em ensaio clínico como se fosse uma receita de bolo, não vai, isso é ruim, então prática baseada em evidência é ruim. Não é bem por aí, né? Isso é o ponto de partida, o ensaio clínico ele diz mais a respeito do medicamento do que aos pacientes. Ele diz mais a respeito de o medicamento ele ser eficaz ou não, de eu conseguir olhar uma atividade intrínseca do medicamento. No momento em que eu vou aplicar isso para as pessoas, aí eu tenho que considerar as características individuais de cada um e tudo mais, né? Então, a gente precisa de uma amostra representativa o suficiente, mas a gente precisa ter um pouco de complacência na hora de aplicar, considerando a individualidade de cada um. Às vezes, mudanças muito grandes, né, uma criança que tem um organismo em desenvolvimento, isso pode acabar também demandando, né, outros estudos mais específicos, mas é um equilíbrio entre essas duas coisas. Tem que ser viável também, né, tem que ser algo... Sim. Realmente isso não pode travar totalmente, a gente pode tornar esse processo um processo caricatural, né, que, se eu vou aplicar isso numa pessoa que é fumante, que tem diabetes, e que é um homem da Iugoslávia, eu não preciso ter testado um ensaio clínico em homens da Iugoslávia fumantes com diabetes para conseguir ter esse exemplo, né? Sim, faz sentido. E por curiosidade também, André, ainda nesse tema, pensando em efetividade, né? Quando a gente, pelo menos eu acredito que para a maioria das pessoas, quando olha um medicamento sendo vendido, já se dá a noção de que o medicamento ele é efetivo. Eu queria saber se existe uma margem dessa efetividade pensando em probabilidade. Tipo, se 100 pessoas tomarem esse medicamento, a maioria dos medicamentos tem grande probabilidade de melhora ou 30% já é uma boa melhora pensando em efetividade, né?
ou Ótimo. qualidade do medicamento, né? Sim, Existe sim. uma variação muito grande ou, tipo, tem que ter pelo menos 20%, 30%? Como que funciona isso? Aham. E em geral, a gente tem que ter noção de que as coisas elas são menos eficazes do que a gente acha que elas são, né? A gente tem uma Sim. impressão que medicamentos são muito eficazes, né? E até a pessoa que prescreve quando a gente faz um curso da saúde, eu também, quando fiz meu curso de saúde, a gente achava, não, a minha intervenção, ela resolve o problema do paciente, né? Sim. E então a gente acaba chegando num cálculo que é o NNT, que a gente fala, que é o número Isso. necessário a tratar, e a gente tem a impressão que o NNT é 1 quando a gente sai da graduação, assim. Então, cada um paciente que eu trato é um paciente que se beneficia do meu tratamento. E, na verdade, a gente percebe que, para a maioria dos tratamentos, esse NNT, ele vai para 20, 30, 40, 50, 60, 100, quer dizer, a cada 20 que eu trato, um vai se beneficiar, a cada 30 que eu trato, um vai se beneficiar, principalmente se eu pensar em desfechos futuros, né? Quer dizer, eu estou tentando prevenir que a pessoa tenha infarto, eu estou tentando prevenir que a pessoa tenha tal coisa. Quase uma tentativa de adivinhação, né? De saber qual pessoa que talvez vá ter isso, a gente não sabe. Então, por isso que faz sentido eu tratar 20 pacientes para que um lá na frente consiga se beneficiar, porque eu não vou saber qual é o que se beneficiaria, qual é o que não se beneficiaria, qual é o paciente que não precisaria do medicamento e não iria ter infarto, qual é o paciente que, mesmo tomando medicamento, vai ter infarto. Então, assim, a gente tem que entender que alguns vão se beneficiar, né? Quando a gente fala de desfechos mais, vamos supor, imediatos, né? Mas, vamos supor, a pessoa está com dor, né, agora, e aí você dá um medicamento que reduz a dor. Isso acaba tendo uma eficácia um pouco maior. A gente nota, né, maior eficácia desses alívios mais sintomáticos, mais imediatos. Então, reduzir a dor, né, induzir o sono imediatamente, então provocar uma anestesia. Então, tudo isso tem um alto efeito. A gente observa um alto efeito. Agora, para prevenir desfechos futuros, quero reduzir mortalidade, quero reduzir isso, geralmente a gente já vai aceitar com uma eficácia e uma redução de risco relativa baixa até de 20%, 25%, não precisa ser um negócio muito gigante para ser considerado um efeito importante, né? Porque a gente tem que perceber que não é só a intervenção medicamentosa que trata o paciente, tem várias questões, inclusive questões sistêmicas que fogem muito ao cuidado individual, né? Questões até econômicas, políticas de um país, tudo isso determina a saúde da população. O saneamento básico, com certeza, salvou muito mais vidas do que qualquer intervenção medicamentosa, e a gente, às vezes, valoriza mais o medicamento, né? Então, acho que tem essa questão, não existe um número exato, né, que você vai falar. E algumas intervenções realmente revolucionaram a vida, né, das pessoas. As vacinas, por exemplo, e a gente pode pensar nos antibióticos, né? Dá para dividir o mundo realmente antes de antibiótico e depois de antibiótico. Você tinha lá doenças com letalidade de 100%, se você tinha aquela bactéria, você morria praticamente, e depois isso caindo para 5%, né? Essa mesma letalidade da mesma doença na presença ou na ausência de antibióticos. Então, tem intervenções que são revolucionárias nesse sentido. A maioria são benefícios modestos, né? Que não é desprezível, mas ajuda a gente a não ter tanta urgência de sair querendo tratar tudo a qualquer custo, hipermedicalizar, porque a gente não está fazendo milagre a ponto de justificar essa ânsia, que foi justamente a ânsia que motivou o uso de tantos medicamentos durante a pandemia sem necessidade, né? Eu, até puxando assim para um tópico que a gente tinha separado aqui, essa cultura, por exemplo, nos Estados Unidos você vê uma cultura imensa de consumo de medicamentos, assim, né? Em geral, você vai num supermercado, é aberto, assim, não é uma área separada, né? Você compra as coisas, os medicamentos junto com a tua compra da semana, né? Como é que você vê isso, cara, sendo da área da farmacologia e de quem que é a responsabilidade disso, cara? E qual o risco disso vir para o Brasil, assim? Por exemplo, eu acho engraçado, às vezes eu vou em farmácia e tem aquelas promoções, sabe? Então, tipo, parece que é uma coisa que venha comprar agora, como se não tivesse, realmente já entrou no hábito da pessoa de consumir aquilo sem qualquer tipo de prescrição. Tem uns que não precisam de prescrição. Como é que você vê essa cultura de automedicação e, enfim, e esse laço... o Brasil acho que tem um laço cultural com algumas práticas
nos Estados Unidos, né? Algumas coisas a gente vê chegam para cá muito rápido. E se você vê isso, né? Como é que você vê essa característica de lá? Se você vê alguma coisa mudando aqui, né, nesse aspecto, e como é que a gente pode ver ou controlar, ou sei lá, que é a sua opinião? Certo. Essa é uma questão muito complexa e delicada, né? Realmente, a gente tem uma coisa meio mista, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um modelo de saúde pública, né? Que é o SUS, que é uma tentativa de fazer algo que distancia bastante do modelo norte-americano, né? Se aproxima muito mais a modelos europeus de cuidado em saúde pública. Ao mesmo tempo, a gente tem um modelo de farmácia, assim, que se assemelha bastante aos modelos de farmácia dos Estados Unidos, e que a gente vê uma pressão para isso se aproximar ainda mais, né? Nesse momento que a gente está aqui gravando, está ocorrendo tentativas de aprovação, né, de poder vender realmente medicamentos isentos de prescrição no mercado. Isso é real, está acontecendo nesse exato momento. Já foram várias tentativas anteriores que foram barradas. O Conselho de Farmácia sempre tenta brigar em relação a isso, né, para tentar evitar, mas isso é algo que se faz tem muita força e muito lobby em cima disso, né, para aumentar a venda desses medicamentos e tudo mais. Eu acho que tem alguns problemas aí, né? Eu vejo os farmacêuticos lutando para que isso não aconteça, né? De ter o medicamento no mercado, mas ao mesmo tempo eu também, e fazendo aqui quase que o advogado do diabo, eu vejo as pessoas, a farmácia vendendo coisas que são artigos do mercado. Então, assim, se a farmácia vende bolacha recheada, se a farmácia vende ovo de Páscoa do Ben 10 na Páscoa, por que o mercado não vai vender o medicamento, né? Então, esse híbrido que a farmácia foi tendo, de deixar de ser só um estabelecimento de saúde e colocar esses outros elementos que são de consumo de um mercado, por exemplo, eu acho que, de certa forma, legitimou um pouco essa ideia de tentar vender medicamentos também no mercado, né? Então, eu vejo eu olho com maus olhos, né, essa prática da automedicação, obviamente, né? E a gente não pode esquecer que a indústria farmacêutica, ela faz o seu lobby e vai continuar fazendo, né? Eu acho que eu faço muitas críticas às pseudociências, aos tratamentos alternativos que não têm demonstração de eficácia. Faço bastante críticas muito duras, e uma das coisas que eu mais ouço é porque você é farmacêutico e você é vendido para a indústria farmacêutica. As pessoas automaticamente concluem que no momento em que eu critico uma prática que não é baseada em evidência, eu estou defendendo a indústria farmacêutica a todo custo. E eu acho que é importante colocar isso aqui, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica faz lobby. A indústria farmacêutica, ela se apoia, né, num tripé que ela vai no consumidor através das propagandas na televisão, por exemplo, desses medicamentos de consumo sem prescrição. Então, você pode ter uma propaganda de Dorflex na TV, é permitido, uma propaganda de qualquer medicamento desse tipo, Tilenol, né? Isso é permitido. O que a legislação brasileira não permite é propaganda de medicamentos que necessitam de prescrição. Esses você não pode fazer na TV. Estados Unidos permite, né? Que é absurdo. Você tem propaganda de psicotrópico, né? De medicamento tarja preta na TV. Né? Então, o consumidor ele já vai motivado por aquilo. Ao mesmo tempo, você tem os congressos médicos, os consultórios médicos, representantes comerciais que recebem a visita desses representantes, os médicos recebem visita desses representantes de indústria que trazem, assim, tentam trazer essa informação para o médico, né? Mas muitas vezes essa informação ela vem já mastigada, né? Mas de uma forma que realce aquilo que é mais interessante mesmo para que a indústria venda, né, o seu peixe, digamos assim. E também as farmácias, elas têm também essa ligação, obviamente, porque elas compram os medicamentos das indústrias, então existem vários acordos de venda e compra, etc. Então existe também um interesse comercial em tudo isso. Então, é difícil, é delicado, e é necessário que a gente seja capaz de conciliar tudo isso, né? Que é conciliar o interesse do paciente em ter acesso ao tratamento e ter uma certa autonomia no seu autocuidado, mas com racionalidade, conciliar isso com o médico conseguindo fazer uma boa prescrição com um medicamento novo, que pode realmente trazer mais benefício para esse paciente, e a farmácia conseguindo oferecer um medicamento com um melhor preço para o paciente, mas também conseguindo ter a sua margem de lucro. Então, é muita coisa para a gente tentar conciliar, né? E, às vezes, esse tipo de prática de tentar ampliar demais o acesso, assim, sem muita regulamentação, eu vejo que isso acaba
acaba deixando mais difícil de controlar esse processo, né? Esse processo ele fica muito bagunçado e acaba oferecendo riscos, né, à população. Então, a gente tem que olhar para a indústria farmacêutica com bastante criticidade também, da mesma forma que a gente olha para as pseudociências com muita criticidade também. Então, a mesma racionalidade precisa ser feita, né? Na pandemia, por exemplo, a gente não teve, logicamente, um boom de pseudociências tentando tratar a Covid, né? Mas a gente viu, principalmente, medicamentos que eram industrializados, né? Cloroquina, ivermectina, tudo mais, sendo desvirtuados. Então, existe muito problema com os medicamentos que nós já usamos, que precisam ser olhados com criticidade, assim como a gente precisa impedir que práticas sem evidência científica também se consolidem, né? Legal, André. Bom, entrando agora num tema mais polêmico, que você tem também debatido bastante aí, que é a questão das pseudociências, né, ou dos usos de determinadas práticas, né, sem comprovação científica para tratamentos. Vamos entrar dentro desse pacote aí, vamos colocar os florais, homeopatia, a aromaterapia também. Como que eu queria saber dois tópicos, né, duas opiniões sua. O primeiro, se realmente nesse conjunto de terapias não existe nenhum respaldo científico só pela plausibilidade dela ou pela probabilidade pré-teste já é muito baixa, então por mais que saiam estudos ainda é muito, muito pouco efetivo. E se mesmo dessa falta de eficácia ela não tem nenhum espaço, ela realmente é totalmente prejudicial para a sociedade, como que você enxerga esse cenário na nossa sociedade? Certo. Eu acho assim, o grande problema dessas terapias, de boa parte delas, é difícil, né, a gente acaba botando tudo como se fosse o mesmo saco, mas não é, né? É importante olhar para cada uma delas, cada uma das propostas e tentar entendê-las individualmente, até para poder refutá-las, é importante que seja olhado uma por uma, né? Perfeito. Mas, de modo geral, muitas se apoiam numa inversão do ônus da prova, né? Você afirmar que funciona e depois, se você falar, olha, não tem prova que funciona, então a pessoa manda você provar que não funciona. Então, esse tipo de inversão é muito perigosa e é o que acontece, e acaba acontecendo via, muitas vezes, política e não via científica, né? Então, você vê algo que, aos poucos, vai sendo inserido na sociedade através da inversão do ônus da prova. Então, você vai falando que funciona, as pessoas começam a usar. Então, as pessoas usam, elas vão tendo relatos anedóticos de que, eu usei e funcionou, o prescritor ou o terapeuta fala, eu vejo bons resultados nos meus pacientes e tudo mais. Então, vai formando essa rede, né, de quase que uma conspiração de boa vontade. Eu quero que meu paciente melhore, meu paciente quer melhorar, ele fala que melhorou, eu também vejo que melhorou. Eu vou eliminando os relatos anedóticos negativos, eu vou ignorando, vou compilando os relatos anedóticos positivos, às vezes publico um livro falando de todas as pessoas que já falaram que funcionou, que foi ótimo e tal, mas eu vou distanciando desse método todo que a gente falou, de toda aquela etapa que a gente foi falando, né? Então, a gente não está fazendo nada disso. E isso acaba ganhando uma força popular, assim, né? Um apoio popular disso, justamente pela falta de alfabetização científica que nós temos, de entender que eficácia no conceito popular significa eu usei e me senti melhor depois. Isso é eficácia popular. Mas a eficácia científica não considera só isso, ela considera que a eficácia foi superior a uma pessoa que usou um placebo num grupo controlado. Então, não é que as pessoas que tomaram placebo no grupo placebo não sentiram nada. As pessoas que tomam a substância placebo lá no grupo controlado, elas se sentem melhor, muitas delas relatam melhora. E as pessoas que recebem um medicamento no grupo tratado também, e eu preciso ver se essa melhora do grupo que recebeu o tratamento supera a melhora do placebo. Caso contrário, eu estou vendendo um tratamento que não funciona. E acho que um grande problema disso é que o efeito placebo, que a gente chama de efeito placebo, não é tão gigante quanto a gente imagina. Ele está poluído junto. Lógico que o efeito placebo ele existe, mas ele está poluído junto com outros efeitos, que é a história natural da doença, por exemplo. Então, quando você está doente, com uma gripe, com resfriado, você tem, por exemplo, uma história natural. Começa
de leve, depois começa a piorar os sintomas, daí você tem um pico de sintomas respiratórios, febre, não sei o que, depois isso melhora automaticamente, em uma semana, em geral, é autolimitado. Então, se você insere qualquer intervenção num ponto onde você está se sentindo pior, a tendência é que daqui 2 ou 3 dias você esteja melhor, não necessariamente pela intervenção, mas pela história natural da doença. Você tem as mudanças comportamentais que a gente faz quando a gente começa um tratamento. Então, você começa a tomar o medicamento, mas você também começa, vou mudar um pouco o estilo de vida, vou me alimentar um pouco melhor, ou vou fazer exercício físico, você está se sentindo desafiado, entre aspas, de chegar no médico no próximo exame e sua glicose está melhor, seus lipídios estarem melhor. Então, você não vai só depender, só esperar o medicamento vir e não fazer mais nada, você muda o seu comportamento. Então, quem garante que a melhora que você está observando não decorre das mudanças comportamentais também. Então, a gente tem muitos efeitos que contaminam essa nossa avaliação e que são entendidas popularmente como eficácia, né? As pessoas falam, eu usei e funcionou. Então, é esse cuidado. Então, como isso vai se formando essa rede muito forte, de repente isso cai na mão de um cara que está ali, vamos supor, um deputado, alguma coisa assim, que resolve inserir isso para tentar aprovar de alguma forma isso dentro de um sistema de saúde, por exemplo. E aí isso, de repente, em algum momento chega e cai lá no SUS, e uma vez que está no SUS, você vai usar isso como evidência. Então, isso está disponível no SUS, então é evidência de que funciona. Isso está disponível, o Conselho de Medicina aprova isso, então isso funciona. E não são provas de eficácia, são decisões políticas de inserir isso num determinado sistema. E isso acaba fazendo com que vire uma espécie de um ciclo, né? Eu até brinco, eu fiz uma vez um post sobre isso, que é como se fosse a série Dark, né? Que você tem lá aquela série Dark que você vai no futuro e volta e tudo mais, e tem aquele tal do efeito bootstrap, que é aquele efeito de viagem no tempo em que o objeto ele é gerado sem ter uma origem, né? Então, você está lá hoje no presente, eu estou aqui hoje falando com vocês, aí aparece o André do futuro, de 20 anos do futuro, ele volta, me encontra e me dá um livro, que é o livro que eu escrevi lá no futuro. E aí eu pego esse livro e eu publico agora no presente, e lá no futuro ele vai estar publicado, e aí o André do futuro me traz e fica nesse ciclo. Quer dizer, eu publiquei o livro que o André do futuro me deu, que eu tinha escrito no futuro, mas eu publiquei hoje no presente, e agora ele existe no futuro, mas ninguém nunca escreveu esse livro, eu não escrevi, nem o André do futuro, o objeto surgiu do nada. Então, é parecido com o que acontece aqui, a gente tem um paradoxo de bootstrap, você acredita que o medicamento funciona, ele passa a ter apoio popular, isso é inserido via política no sistema de saúde, e aí no sistema de saúde passa a ser usado como prova de que funciona, então ele ganha apoio popular, e aí o apoio popular, você não sabe de onde surgiu isso, vira um ciclo, e a eficácia nunca foi demonstrada, né? Sim. Então, só que é pior que o paradoxo de bootstrap, porque eu não fui para o futuro, né? Então, eu não sei, eu estou chutando que no futuro isso funciona. Sim. E até entrando em aspecto de medicação, né, a gente tem uma parte da população, até um nicho disso, né, de ser contra a medicação, contra o laboratório, a medicação de laboratório. Eu acho que cai um pouquinho nessa parte de homeopatia e florais, mas também tem fitoterápicos também, né? O uso de fitoterápicos para diversos fins, né, cara? Como é que a aprovação de fitoterápicos, ela é parecida com uma medicação comum, né, ou não, e tem algum uso, por exemplo, de produtos naturais ou de qualquer coisa, de um chá que pode ser prejudicial para a pessoa que está usando? Então, é importante isso que vocês trouxeram, né, e realmente se comunica muito com o tema anterior que a gente estava falando, porque vai dando uma impressão, né, que a gente vive num mundo que ele é dominado por um lobby da indústria farmacêutica malvada, mainstream, né, que controla tudo, e aí tem aquilo que eu falei, existe um lobby, mas tem que tomar cuidado com a ideia conspiratória que se existe ao redor desse lobby, né, que faz com que isso seja ruim, e daí a gente começa a encarar medicamentos industrializados como maus, né? Eles são malvados, a gente antropomorfiza medicamentos, como se tivesse sentimento, esse é malvado, esse aí quer gerar lucro. E aí, quando se apresenta como se fosse um oponente
para isso, para enfrentar esse mal, é uma coisa natural, é good vibe, né? Ele é mais barato às vezes nem é, né? Então, assim, mas ele é natural, ele não faz mal, ele vem para tentar quebrar esse paradigma da indústria farmacêutica malvada. Então, existe muita gente que se beneficia desse discurso. Só que o que as pessoas não percebem existe uma crítica ao lobby da indústria farmacêutica, que na verdade é um lobby da indústria do bem-estar disfarçado de crítica à indústria farmacêutica, né? Que é esse caso onde você começa, então, a promover outros produtos da mesma forma. E aí, acho que o primeiro ponto para a gente pensar nós temos que criticar a hipermedicalização, né? Então, as pessoas, aquilo que a gente estava falando, as pessoas vendem medicamento no mercado, todo mundo se automedicar e tudo mais, isso é um problema sério, e a gente tem que criticar a hipermedicalização. Mas a gente não reduz hipermedicalização tirando o medicamento e hipermedicalizando com o fitoterápico ou com planta ou com qualquer outra coisa. Então, o que muitas dessas pessoas fazem não é lutar contra a hipermedicalização, é manter a hipermedicalização trocando só o produto que vai ser hipermedicalizado, trocando um produto, é uma hipermedicação gourmetizada, disfarçada de uma prática natural, ou de suplementação, ou seja lá o que for, e sem evidência científica, pior ainda, porque você não tem nem a evidência de benefício, né? Então, isso é muito grave, por quê? Porque existe sim, né, produtos fitoterápicos, então voltando para a pergunta, produtos fitoterápicos, existem alguns fitoterápicos que podem ter eficácia para algumas situações, porque uma planta, ela é um conjunto de fitoelementos, né, de substâncias químicas. A diferença de uma planta, de um fitoterápico, para um medicamento que você compra é porque o medicamento já tem uma substância isolada ali, né? Muitas vezes isolada de uma planta. Então, se a gente pegar a aspirina, né, o ácido acetil salicílico é isolado de uma planta que é a Salix alba, né, que é o salgueiro branco. Então, hoje em dia, ao invés de a gente fazer chá de salgueiro branco, a gente toma uma aspirina, porque já tem o produto já bem controladinho, a gente sabe qual que é o produto que faz o efeito ativo, né, e tudo mais. Então, tem mais controle de dose-resposta, etc. Mas para muitas substâncias, para muitas plantas, a gente não sabe identificar exatamente qual é o elemento ali que faz um determinado efeito, então, para isso, existem alguns fitoterápicos. A regulamentação, ela não é idêntica à de medicamentos isolados, sintéticos, etc. Ela tem algumas brechas, é difícil de regulamentar, porque justamente é uma planta, então, como é que eu vou padronizar essa planta, se a planta tem 300 fitoelementos ali dentro, como é que eu padronizo? Então, existem regras de tentar padronizar, vamos padronizar um elemento dessa planta, um elemento ali, e a gente encara que se esse elemento está padronizado, os outros elementos que acompanham junto estão acompanhando mais ou menos isso, não se exige aí ensaios clínicos tão robustos assim, que mostrem a eficácia e tudo mais, então tem um pouco mais de flexibilidade, digamos assim, eu penso, dentro da questão do fitoterápico. Mas o pensamento popular é de que é mais fraco, é de que não faz mal, e esse é um pensamento perigoso, porque muitas plantas podem interagir com os medicamentos que a gente faz uso, aumentando a concentração, diminuindo, então pode tornar tóxico uma coisa que a gente já faz uso, pode cortar o efeito de um medicamento que a gente já faz uso. A planta por si só pode ser tóxica para o fígado, então às vezes a pessoa pensa em utilizar em muita quantidade, então ela acaba tendo uma toxicidade, ela não percebe, porque ela acha que se é natural pode usar à vontade. Então tem várias consequências também negativas de encarar que o que é natural é bom e o que não é natural é ruim. E até esse termo natural, não natural, é um pouco bizarro, né? Porque, em essência, você não vê uma árvore que o fruto é uma caixa de cápsulas de um fitoterápico, né? Isso teve que ser manipulado de alguma forma. Você não vê coisas que são ótimas, né? Um marca-passo cardíaco que salva vidas, uma vacina que salva vidas. Isso não é natural, mas é importantíssimo. Coisas naturais, consideradas naturais, você teria um veneno de cobra, né, que você é supernatural e vai te matar. Um arsênico é natural, vai te matar. Um bom psicólogo não é natural, você não encontra ele nascendo na relva verde, mas ele vai te ajudar. Então, essa questão de natural, se orientar pelo que é natural ou não natural, não faz o menor sentido, né? Até porque o oposto de natural é basicamente sobrenatural, né? O resto faz parte do mundo natural, né? Então, tá tudo disponível, a gente tem que usar com racionalidade, seja o que for natural ou que seja, entre aspas, artificial, né? Legal.
E André, ainda nesse ponto dos fitoterápicos, você poderia passar para a gente, é um mundo mais de incerteza, principalmente ao uso acho que no caso do canabidiol e dos psicodélicos, eles entram ainda num contexto mais de incertezas, ou já existem para alguns pontos específicos determinada eficácia, principalmente para esses dois, acho que são os mais debatidos e estão até sendo, de certa forma, utilizados na sociedade. Certo. Tanto os canabinoides, né, quanto os psicodélicos, primeiro, eles têm a ideia por trás do uso deles é muito interessante, a plausibilidade, né, a tentativa de usar ela é interessante, o que justifica bastante as pesquisas, né, a respeito disso. Então, acho que um ponto importante de certo modo, a gente atrasou muito a investigação sobre o potencial dessas substâncias por questões de preconceito, por questões de tabu a respeito de drogas e tudo mais. Então, teve um viés muito negativo nesse sentido, um conservadorismo, assim, que não se aplicava nesse sentido, porque é uma discussão à parte, né? Até a parte do uso recreacional, que também é uma outra discussão importante, mas que a gente não são as mesmas discussões. O que a gente leva em consideração quando a gente pensa em uso terapêutico é a questão de eficácia, a princípio. Eu preciso saber se tem eficácia para o desfecho que eu estou buscando, e depois comparar isso com o risco. Quando eu estou pensando em uso recreativo, por exemplo, eu não preciso de demonstração de eficácia, porque a demonstração de eficácia é que as pessoas elas usam porque elas gostam de usar. Então, a análise é uma análise social, econômica, de impacto a longo prazo para o sistema de saúde, é um outro tipo de análise. Então, quando a gente vem para... isso eu estou falando isso só para que as pessoas falem assim, mas é só para uso terapêutico, então não tem problema. Não é só. Quando a gente fala uso terapêutico, é tão complexo quanto liberar o uso recreativo, mas são outras complexidades que envolvem buscar a eficácia desses fármacos, dessas substâncias, né? Então, beleza, a princípio começou por aí. Então, a gente atrasou muito essa pesquisa. Em alguns países onde existe a proibição, também dificulta a pesquisa, porque você não tem acesso, né, fácil a esses elementos para fazer a pesquisa. Então, a princípio, é interessante que essas liberações para pesquisa aconteçam, porque isso é fundamental para o avanço da pesquisa. E a partir daí, a gente tem, estudos interessantes, que vão, exploratórios, eu diria, que trazem alguns resultados promissores, talvez, alguns mais promissores do que outros, né? Mas existe também uma certa paixão, eu acho, por essas duas áreas, sabe? Eu vejo pessoas que gostam altamente, apaixonadas por essas duas áreas, e que se tornam grandes defensoras dessas áreas a qualquer custo, assim como existem as pessoas preconceituosas que criticam essas áreas a qualquer custo, né? E eu acho que falta muita racionalidade. Então, eu penso duas coisas a respeito dessas áreas, né? A primeira é que o entusiasmo que a gente tem com o uso dessas substâncias clinicamente, hoje, está muito acima da evidência científica que embasa esse uso, né? Então, a gente tem poucas evidências mais robustas que justificam alguns usos, né? Para cannabis, a gente vê o canabidiol tendo alguma ação interessante para alguns tipos específicos de epilepsia, né? Que não é a epilepsia geral. A gente vê a cannabis sendo usada para algumas sintomatologias, por exemplo, o THC junto com o canabidiol, para esclerose múltipla, né, mas não como algo que vai necessariamente frear a doença, mas lidar com alguns sintomas. Então, a gente tem algumas aplicações. Para dor, tem estudo mostrando eficácia para dor, mas que também quando você compara com placebo, mas quando você compara com outros fármacos de controle de dor, o efeito fica menor, muitas vezes, com mais efeito adverso. Então, esse é um outro ponto importante, né? A gente ficar testando o tempo todo contra placebo, dá a impressão que muita coisa é eficaz, mas tem hora que a gente tem que começar a testar contra o que já existe, para a gente, de fato, ver qual é a inovação que isso está trazendo, se corresponde a todo esse entusiasmo, né? Então, acho que esse é um ponto, essa questão do entusiasmo muito maior. E os psicodélicos, a mesma coisa, isso acontece mais no contexto dos transtornos psiquiátricos, a gente vê a questão para esse transtorno de estresse pós-traumático, esse tipo de coisa, e até numa tentativa de aproximar ainda mais a psicoterapia
do psicólogo, junto com o uso desses fármacos para tentar integrar mais essas áreas. Eu acho a ideia de aproximar a psicoterapia da psicofarmacologia, integrando cada vez mais, uma ideia fantástica e necessária, né? Agora, a gente também não pode pular etapas. Então, o que eu vejo é muita etapa sendo pulada que não corresponde ainda, né, ao ponto que nós estamos a respeito disso cientificamente, né? Tá. Perfeito. A gente tem visto bastante crescer essa paixão mesmo, né? Pela essa torcida, vamos dizer assim, né? Então é complicado quando a gente vê pesquisadores sendo torcedores também, né? Com pouca racionalidade quanto a essas substâncias, né? Então, uma coisa que tem que... Às vezes me preocupa um pouco, assim, eu vejo algumas pessoas, eu sou especialista em cannabis medicinal, né, em tratamento de cannabis medicinal, eu sou especialista em psicodélicos para não sei o que, eu penso, mas será que a gente pode se dar ao luxo, assim, talvez de ser especialista num fármaco ou num conjunto de fármacos que ainda a gente não tem tanta evidência tão disponível? E, a partir do momento que eu sou especialista, que eu considero que esse tratamento, ele é super eficaz, eu começo a querer que ele seja eficaz para tudo, né? Então, a gente começa a ter uma certa ideia de panaceia, né? De tentar resolver todos os problemas com um medicamento só. E aí, se a gente volta lá atrás nesse podcast que a gente falou, com raríssimas exceções que a gente citou aqui como antibióticos, a maioria dos efeitos que a gente observa, quando a gente demonstra eficácia após estudos de fase 3, é aquela eficácia modesta que a gente diz. Então, a gente tem alguns pontos que vão freando, que devem frear um pouco a nossa ansiedade para sair usando novos medicamentos. Que o primeiro a maioria das hipóteses que o cientista tem são falsas. Quando ele vai testar, não sobrevive. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, mesmo quando uma hipótese sobrevive, às vezes o efeito dela não é tão significativo quanto a gente esperava clinicamente falando. E o outro ponto é que nem sempre isso supera aquilo que já existe de opção terapêutica que já está disponível, né? E o último ponto é que existe sempre um custo para o paciente, né? Um custo financeiro, um custo clínico, porque ele vai estar exposto a efeitos adversos, um custo comportamental, porque ele vai, e emocional, né? Porque ele vai depositar sua esperança de tratamento naquele tratamento, achando que vai melhorar ou não, e muda o seu comportamento, né? Se eu acho que ivermectina trata a Covid, eu não preciso ficar usando máscara, não preciso tomar vacina. Então, são muitos custos, sai sempre muito caro para o paciente usar um medicamento, mesmo que não seja caro financeiramente. Então, eu preciso que o benefício seja muito claro para que ele possa superar esse custo que o paciente já está pagando, ou se não for o paciente e o sistema de saúde e a sociedade como um todo. Também quando a gente resolve usar azitromicina para tratar Covid em todo mundo, a sociedade paga o preço de maior resistência bacteriana, por exemplo. Então, é muita coisa para a gente pensar que deve frear um pouco essa nossa urgência em agir e nos dar um pouco mais de serenidade em pensar assim, não, calma, um dia a gente chega lá, mas calma, nesse momento, vamos andar com calma igual a gente sempre andou, porque senão a gente inverte o ônus da prova e a gente cai exatamente no paradoxo lá de Bootstrap que a gente falou. Sim, é interessante. Essa parte até a justificativa de uso das substâncias, às vezes apelam para coisas que não tem muita evidência também, né? Até da parte de antropologia, etnografia, de psicodélicos em culturas ameríndias, não batem com o que muita gente alega do uso que elas tinham, entendeu? Medicinal e tudo mais. Isso é uma coisa que eu queria... Às vezes existe uma apropriação cultural quase, assim, e muitas vezes superficial, né? Isso. E se aproveita disso para um marketing, na verdade, o que tá tudo errado, né, nesse caso. E nesse caso, às vezes, nem bate com o aspecto cultural da onde estão trazendo. Enfim, tem várias questões que... Vamos ver se mais para frente a gente consegue trazer esse aspecto mais etnográfico de uso de algumas substâncias em culturas ameríndias, né? E, André, já caminhando aqui mais para o final, a gente queria que você falasse um pouquinho do seu estudo sobre o uso de fluoxetina e gestação, mais para o pessoal saber mais ou menos como é que essa parte acadêmica, essa vida acadêmica também, enfim, que tipo de perspectivas foram tiradas desses estudos e tudo mais.
Certo. Bom, então esses são estudos que eu fiz na época do meu doutorado, né? Desde que eu vim para a UFR aqui, nós não temos biotério, então a gente não consegue fazer essa pesquisa pré-clínica, né, da onde eu venho. Então eu começo aqui, eu já faço um outro trabalho, tenho trabalhado muito com a extensão, tenho trabalhado com a divulgação científica, com a prática baseada em evidência, mas né, com essa parte da minha formação mesmo, de toxicologia reprodutiva e do desenvolvimento, foi muito interessante poder fazer esse tipo de trabalho, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, porque é muito difícil trabalhar com gestação, né, com a gestação humana. Você não tem como fazer um experimento com gestantes para boa parte do que você vai testar, principalmente se o desfecho que você está buscando é tóxico, né? Então, se eu estou pensando assim, olha, eu quero testar a fluoxetina nas gestantes para observar se tem alguma alteração no desenvolvimento. Isso não tem como eu fazer um ensaio clínico com essa premissa, né? Porque eu vou estar expondo o gestante já com a premissa de que pode causar mal, né? E um dos princípios básicos da pesquisa é a pesquisa clínica, né? É o princípio da beneficência e da não maleficência, né? Para as pessoas que estão expostas ali. Então, não poderia fazer isso. Então, existem alguns protocolos, né? Que a gente se baseou no protocolo do EPA lá dos Estados Unidos, né? Que cuida dessa parte da interação ambiental, né, de coisas ambientais que chegam até o ser humano, de toxicologia. E aí eu segui esses protocolos. Esses protocolos, eles dizem o seguinte, que se você for tentar transpor alguma coisa tóxica de animal para os seres humanos, você precisa fazer um experimento onde você simule ao máximo o que aconteceria no ser humano. Então, se o ser humano toma fluoxetina pela via oral em tal dose, você vai fazer por via oral no ratinho por tal dose, só que fazendo cálculos de ajuste, porque o metabolismo do rato é muito mais rápido, muito maior, acelerado do que do ser humano, então a gente faz alguns ajustes. E a ideia é ver o impacto do fármaco na gestação. Só que a gente já sabia, já há muito tempo, que fluoxetina não causa malformações, né? Mas é justamente esse tipo de fármaco que era o objetivo do laboratório lá, que é malformação é uma coisa que é muito explícita, né? Você vê, nasceu lá o animal, no caso do ratinho, sem, né, mal formado, e com seres humanos também a gente observa muito. Mas a gente queria saber se existem alterações mais sutis que podem acontecer de migração neuronal, de comunicação neuronal, de neurodesenvolvimento, que depois esse rato, os filhotes, né, dessa mãe que foi exposta, esses filhotes vão ter algum tipo de alteração na infância, comportamental mesmo, na infância, na idade adulta, e por aí vai. Então, o rato, ele se torna um modelo interessante, porque a vida do rato, ele envelhece com cerca de 2 anos, ele já está muito velho, né? Mas ele tem 21 dias de gestação, 21 dias de amamentação, aí ele já está com 35 dias de idade, ele já é adolescente, com 75 dias, perto de 80 dias, ele já é adulto completo, né? Então, a gente consegue ter uma noção do tempo de vida, muito mais do que se a gente observar as gestantes, olhar as crianças se desenvolverem todo esse tempo, né? Então, o que a gente observou, alguns dados que a gente tem lá do nosso laboratório, e aqui repetindo, são dados pré-clínicos em animais, né? Não é algo que justifique condutas clínicas, mas a gente viu que a exposição à fluoxetina pode trazer algumas alterações de comportamento nesses animais. Então, os filhotes que foram expostos à fluoxetina durante a gestação, na idade, por exemplo, adolescência, idade adulta ali, eles têm mudanças comportamentais, algumas mudanças que puxam, às vezes, para a ansiedade, algumas mudanças de resposta ao estresse. Então, às vezes, eles parecem que estão normais, mas quando você estressa ele, a resposta do cortisol e do corpo dele é diferente, responde menos ao estresse. Então, o que a gente foi notando aí, acho que o que dá para tirar dessa informação e, entre aspas, generalizar, é que não exatamente a fluoxetina, mas muitas das vulnerabilidades que nós temos, às vezes, a algumas situações, então, às vezes, 2 pessoas parecem ter um histórico muito parecido, e as duas perdem o emprego, mas uma fica com depressão, a outra não, e aí a que não ficou com depressão fala, pô, cara, mas você não pode ficar deprimido só por causa disso, né? Eu não estou deprimido, você está deprimido. Então, a gente tem que ter noção de que muita coisa influencia, por exemplo, um transtorno psiquiátrico. Muitas coisas ao longo da nossa vida vão nos tornando vulneráveis a isso. Assim como a nossa genética também tem relação com isso. Mas, além disso,
O que parece acontecer é que substâncias que a mãe entra em contato durante a gestação, como, por exemplo, um medicamento, né, podem levar a alterações sutis que você não percebe a princípio. Não tem alteração de cognição, não tem alteração de ganho de peso, não tem mudanças nenhuma, mas que lá na frente, no momento em que for requisitado, no momento de maior demanda, você tem uma resposta diferente que faz com que você seja mais vulnerável a determinadas situações. Então, isso é um tijolinho bem pequenininho, né, para a gente entender que parte das nossas vulnerabilidades pode vir desse período intrauterino também, de exposições que podem acontecer lá, e que a nossa preocupação não deve ser apenas com substâncias que causam malformação, mas com substâncias que podem levar a mudanças muito mais sutis, né, e esse tipo de investigação pode nos ajudar a elucidar melhor transtornos psiquiátricos na vida adulta que a gente pode encontrar, né. Sem dúvida. Legal, muito legal. Massa. E André, a gente queria saber um pouquinho também da sua atuação, né, e até da sua experiência como divulgador científico, como tem sido, e até pensando nesse período aí pós-pandêmico, pessoas se interessaram mais, principalmente pela sua área, como que foi essa experiência para você? Sim, então, a minha divulgação científica, ela vinha muito num sentido, assim, de tentar educar em ciência, isso em 2016, né, tentar educar em ciência de uma maneira mais leve, mais descontraída, mas tentar trazer informações assim, o que é, na minha área de medicamentos, por exemplo, então, sempre participei em podcasts tentando mostrar, né, por que o medicamento faz tal efeito, por que né, por que pessoas diferentes reagem diferentes aos medicamentos, questões, né, que a gente vai fazendo de educação mesmo em algumas áreas, né? E sempre puxando para essa minha área de medicamentos, de um pouco de neurociência, psicofarmacologia, saúde mental e tudo mais. Com o passar do tempo, né, teve o Pint of Science, que foi mais uma tentativa de tornar mais lúdico, né, ainda, as pessoas vão para o bar, a gente leva uns temas diferentes no bar para as pessoas se interessarem por ciência, aí eu levei temas assim, por exemplo, a neurobiologia da paixão, do amor, por que as pessoas se apaixonam, o que tem, então, coisas para despertar interesse mesmo. Mas o que aconteceu na pandemia foi que houve um interesse mais concreto e mais real de uma ameaça que estava acontecendo naquele momento e de entender o que eu tenho que fazer, né, para interpretar melhor a ciência. Cada hora alguém fala uma coisa diferente, então eu comecei a voltar um pouco mais para isso, né? Antes disso, eu já vinha ficando preocupado com as questões das pseudociências, eu já estava um pouco nisso, muito antes da pandemia, e já estava muito preocupado com o crescimento, com o ressurgimento de algumas doenças por falta de vacinação. Então, já tinha tido alguns surtos pequenos de sarampo ali, aqui, indícios de retorno de poliomielite, né, e tudo mais. Então, nessa época, eu lembro que em 2017, mais ou menos, 2018, eu tinha feito algumas divulgações nesse sentido, dessa preocupação. Com a pandemia, nessa época eu divulgava por meio de podcasts, na rádio da universidade que eu era docente lá, em Londrina também a gente fazia algumas ações de divulgação científica e tudo mais. Quando chegou a pandemia, as pessoas começaram a me perguntar, pessoas que me conheciam, né, me perguntaram, fala um pouco sobre tal coisa, aí eu recebi isso aqui no WhatsApp, e aí eu comecei a usar o meu Instagram para também divulgar ciência, que eu não usava muito o Instagram para isso. Então, E eu lembro que eu fiz uma live no dia seguinte que se falou que cloroquina poderia ser útil para a Covid, eu fiz uma live no meu Instagram para alertar sobre a questão de estudo in vitro, para alertar sobre as questões dos estudos que tinham sido feitos, os ensaios clínicos muito preliminares, para fazer alguns alertas, porque eu já temia o desabastecimento de hidroxicloroquina, eu conhecia pessoas que tinham lúpus e outras doenças autoimunes que precisavam desse medicamento, que corriam o risco de desabastecer. E essa live que eu fiz, eu lembro que eu tinha pouquíssimo seguidor, mas a live bombou, assim, porque estava todo mundo muito preocupado, ansioso, todo mundo em casa. E aí eu comecei a ver assim, poxa, eu estou num terreno mais sério do que antes, assim, porque eu estava querendo despertar o interesse das pessoas por ciência, mas agora eu estou vendo que a gente precisa conversar sério sobre isso aqui, porque isso está mudando, está orientando tomar decisões das pessoas e principalmente dos profissionais de saúde. Então, tem profissional de saúde tomando decisão muito ruim, não baseada em ciência, e aí eu comecei algo um pouco mais incisivo no meu Instagram,
o que também gerou uma grande dificuldade, porque, né, recebe muito ataque, pessoa, né, querendo discutir e tudo mais, mas assim, nunca recebi, tem pessoas que eu conheço, né, com muito mais projeção, que receberam de fato ataques gravíssimos, né, de ameaça de morte, ameaça de um monte de coisa, né. No meu caso, não, sempre foi alguém sendo meio babaca comigo, daí tudo bem, eu exponho a babaquice lá, dou risada junto e sigo, né. Mas começou a mexer muito comigo, pessoas falando assim, olha, graças a acompanhar o que você colocou aqui, eu me vacinei e vacinei a minha família, sabe? Então, esse tipo de coisa, uma pessoa falando para mim, começou a ser realmente, nossa, isso é um trabalho que eu já gostava de fazer, agora eu gosto mais ainda. Então, eu notei que as pessoas têm realmente esse interesse, aumentou o interesse das pessoas e a preocupação, porque muitas pessoas se sentiram traídas, se sentiram enganadas por pessoas que elas confiavam, algumas se mantiveram fiéis a essa autoridade, né, porque tem essa confiança, outras não, outras falam, nossa, eu não acredito que as pessoas que eu confiava falavam esse tipo de coisa, que bom que eu encontrei posições diferentes disso, algumas pessoas falam assim, desde que eu te conheci, eu parei de gastar dinheiro à toa com suplemento, com coisa assim, eu tô te devendo não sei quantos reais porque eu parei de gastar dinheiro à toa. Então, começou a ter essa visão, né, eu acho que ainda falta muito, mas o que eu posso tirar de positivo cientificamente é isso, as pessoas tiveram um pouco mais de interesse de entender como a ciência funciona, porque até então elas queriam saber as descobertas da ciência, então elas gostavam de saber assim, olha, a ciência descobriu isso, olha que legal o medicamento novo, olha que legal, então apresentar os produtos da ciência, e agora, quando elas começaram a perceber que nem tudo que é apresentado para elas foi obtido por meio do método científico, mas parece muito, é indistinguível quase o discurso, para que elas comprem essa ideia, elas começaram a querer ir um passo para lá. Então, mas como que essa pessoa chegou nessa conclusão? E aí elas se sentiram sem ferramentas, né? Então, as pessoas se sentiram sem ferramentas para como que eu avalio agora? Não sei. Então, acho que a gente está um pouco nesse período ainda. Eu quero saber se uma coisa é confiável ou não, mas eu não sei muito como saber. Agora eu estou confiando um pouco mais nesses divulgadores científicos, que são cientistas que eu confio, mas ainda está numa base mais de confiança. Eu acho que existe ainda um passo que dá para ir um pouquinho além da gente melhorar no nosso sistema educacional, né, essa educação científica junto com a nossa educação formal, né, não só ficar dando conhecimentos do que funciona, o que não funciona, do que a ciência descobriu, mas como que a ciência descobre as coisas, né? Como que se chega nessas conclusões, como que se reduz viés, o que são discursos falaciosos, que elementos no argumento de uma pessoa a gente pode identificar que percebe que já está distanciando de uma linguagem científica, da ciência em si, mesmo usando a linguagem científica, o que é uma manobra de negação da ciência, até que ponto essa minha postura ela é cética e até que ponto ela é hipercética a ponto de ser negacionista, e a gente ainda também está descobrindo como conversar um com os outros num mundo tão polarizado assim, e que às vezes a gente se fecha em algumas bolhas. Então, eu vejo que está um pouco caótico, mas teve uma movimentação interessante, eu acho. Nossa. Legal. E André, para a gente finalizar aqui, você tem algum curso online atualmente? Você costuma oferecer cursos online? Como é que está esse lado para você na internet? Eu tenho um curso online de psicofarmacologia, foi uma coisa que muita gente sempre, né, me pediu, eu queria fazer aula com você e tal, muitas vezes cursos de psicologia, principalmente, que eu atuo com a psicologia desde 2010, né, com a disciplina de psicofarmacologia, mas em vários locais que eu já atuei, tem local que é um curso, que a psicofarmacologia é curricular, tem local que ela é optativa, tem local que ela não faz parte do currículo, então hoje eu vejo uma demanda muito grande, principalmente dos psicólogos, eu estou atendendo um paciente, fazendo um tratamento não farmacológico, que é a psicoterapia, que é fundamental, mas eu vejo que o meu paciente faz uso de medicamentos psicotrópicos, né, e que eles têm determinados efeitos adversos, e às vezes eles me perguntam, né, se aquilo
é normal ou não, e eu não sei explicar o porquê que, né, e o paciente tem muita confiança no psicólogo, vai falar sobre aquilo, o psicólogo não sabe lidar muito bem, assim como outras áreas, né, os próprios médicos, farmacêuticos e tal. Então, eu montei um curso online sobre psicofarmacologia, a gente fez uma turma o ano passado, montou uma turma ali, e agora, semana que vem, agora não sei como vai sair, na verdade, o podcast, mas a gente, eu abri uma segunda turma nesse curso online, então estou abrindo com uma certa regularidade, né, e às vezes, vez ou outra, eu faço alguns eventos, né, gratuitos, para a gente poder debater alguns dessas questões. Tenho também um livro que puxa um pouco para essa área, que chama Desafios Toxicológicos, onde eu selecionei 30 celebridades e analisei a morte de cada uma delas, de maneira científica e principalmente puxando para a psicofarmacologia. Então tem Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix, todos esses caras, assim, essas pessoas, celebridades, e é um livro que puxa um pouco para essa área também mais técnica, né? Então, no meu perfil do Instagram, na minha bio lá, sempre tem esses materiais, alguns livros gratuitos também, que eu deixo lá, então tá tudo disponível para vocês. Beleza, a gente vai colocar na descrição do episódio aí todos os links para as redes do André, o livro e os cursos também. E é isso, André. Mais uma vez, obrigado por passar esse tempo aqui com a gente, bater esse papo, foi muito bom. Legal. Obrigado, Caio. Obrigado, Bruno. Foi um prazer participar aqui com vocês. Adorei as perguntas. Acho que a gente fez um passeio, né, bem grande sobre esse mundo aí dos fármacos e fiquei muito feliz de conversar com vocês. Obrigado novamente. Muito massa e parabéns aí pelo trabalho de divulgação científica, e tem sido fundamental. Obrigado, igualmente para vocês também. Fazem um trabalho fundamental para melhorar, aumentar, né, essa visão do pensamento crítico, do pensamento racional. Eu gosto bastante. Obrigado. Legal. Beleza. Valeu, pessoal. Beleza, galera. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.